Olá, esse é o terceiro vídeo da série de estudos sobre os artigos da remonstrância, que são a base da doutrina arminiana. E esse terceiro artigo vai falar a respeito da procedência da salvação, de quem procede a salvação. O texto diz assim: o homem não possui por si mesmo graça salvadora, nem as obras de sua própria vontade, de modo que, em seu estado de apostasia e pecado para si mesmo e por si mesmo, não pode pensar nada que seja bom, nada a saber que seja verdadeiramente bom, tal como a fé que salva antes de qualquer outra coisa, mas que é necessário que, por Deus, em Cristo e através de seu Santo Espírito, seja gerado de novo e renovado em entendimento, afeições e vontade e em todas as faculdades, para que seja capacitado a entender, pensar e querer e praticar o que é verdadeiramente bom segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai deixar isso bem claro. Em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: porque ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. No entanto, Deus, que é rico em misericórdia por meio do seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Portanto, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para revelar nas eras vindouras a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo, pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje. Nós percebemos então qual é a natureza humana. A natureza humana, depois da queda, quando Adão e Eva pecam lá no paraíso, todo homem nasce afastado de Deus, todo homem nasce caído, depravado, todo homem nasce com inclinação para o mal, como todos os demais que ainda não receberam a fé e a regeneração através do Espírito Santo de Deus. Mas pela operação da palavra de Deus que é pregada, pois a palavra de Deus, ao ser pregada, e a operação do Espírito Santo acontecendo no coração daquele que ouve a mensagem da salvação, o Espírito Santo opera o descortinar dos corações, remove o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração maleável à ação do Espírito Santo. E então o homem pode crer, então o homem pode receber. A esse dom, o dom da fé, que é operado pelo Espírito Santo antes da salvação, o homem pode receber então a palavra de salvação e crer nessa palavra. Então a operação primeira vem de Deus. A operação primeira de transformar, e esse é o maior milagre, transformar um coração totalmente inclinado ao mal em um coração capaz de receber a palavra de salvação. O homem por si mesmo ele não poderia fazê-lo. Ele está perdido em seus pecados. Ele está totalmente inclinado ao mal. Algumas pessoas, elas podem nem ser tão mais. E talvez você possa falar assim: ah, mas tem pessoas que não são cristãs e são boas. Sim, certamente, porque ainda há resquícios da imagem e semelhança de Deus nos homens. Mas mesmo as pessoas que são boas, elas têm inclinação ao mal. Todos nós temos. Mas existe uma diferença. Aqueles que receberam a palavra, eles são transformados para que possam crer no Filho unigênito de Deus, e isso que faz toda a diferença. Então, nenhuma operação, nada, é feito pelo homem, mas por Deus, que dá o dom da fé. Deus, que faz com que a palavra seja entendida e compreendida.
Deus que opera tudo em todos os que creem. Então ninguém pode dizer assim, eu sou melhor porque eu criei, e alguém não é melhor porque não creu. Não, de maneira nenhuma. O dom veio de Deus, e dessa maneira, se o homem recusa a graça salvadora, ele recusa porque ele quis recusar. Agora, se ele recebe a graça salvadora, ele nada fez além de receber aquilo que Deus o deu. Então não há mérito nenhum. Todos os dons, toda a graça, todo o favor, toda a unção, todo o poder, tudo que o homem possa exercer diante de Deus é dado pelo próprio Deus, de maneira que ninguém pode se orgulhar. E nós vemos tantos cristãos se orgulhando de tantas coisas nos nossos dias, achando que é muito, que é melhor. Eu não sou pecador como aqueles outros, como disse o fariseu, e naquela oração que estava ali o fariseu e o publicano dizendo assim, não, Deus, você propicia a mim pecador. Ele estava se reconhecendo pecador, e Deus o atendeu. Mas aquele fariseu dizendo, eu não sou como aquele outro, eu dou o dízimo, eu oro tantas vezes, eu jejuo, eu faço tantas coisas. E aquele ali, Jesus disse assim, está orando de si para si mesmo. Precisamos ter uma atitude mais humilde e perceber que tudo o que temos diante de Deus foi dado pelo próprio Deus. É a operação dele. O homem não possui por si mesmo graça salvadora. O homem não tem capacidade de chegar-se a Deus por si mesmo. Não, de maneira nenhuma. Essa é a palavra do Senhor. Vós estáveis, nós todos estávamos diante de Deus como inimigos. Não éramos filhos de Deus. Não éramos seres gerados por Deus, mas antes éramos seres carnais, nascidos segundo a carne, inclinados às paixões do mundo, como diz o texto de Efésios capítulo 2, inclinados a tantas coisas ruins, habilitados para praticar todo tipo de mal. Mas aí veio a palavra, o Espírito Santo aqueceu o coração, o Espírito Santo transformou, o Espírito Santo deu o dom da fé, nós ouvimos a palavra, nós recebemos a palavra. Deus, que é rico em misericórdia, já havia preparado para aqueles que crescem um ministério de reconciliação, um ministério de graça, um ministério de amor, um ministério que preparava para nós boas obras. Toda obra preparada fora disso é obra carnal. Mas toda obra preparada dentro disso é obra que agrada a Deus, porque foi preparada por Ele mesmo. Nada mais fazemos do que seguir o curso natural. Um pé de limão só pode dar limão, só pode dar limões. Um pé de abacaxi só pode dar abacaxis. Um homem depravado só pode fazer o que é mal. Agora, um homem regenerado, ele deve dar bons frutos. Frutos esses preparados por Deus para a natureza daquele que é nascido pela graça de Deus. E assim, diz a palavra, que Deus deu-nos vida, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Então Deus preparou e Deus resgatou o homem pecador. Algumas pessoas dizem assim, não, primeiro eu vou deixar de praticar os pecados que eu cometo para depois procurar acertar minha situação com Deus. Você não vai ser capaz de fazer isso. E muitos se frustram porque tentam entrar para as igrejas, primeiro tentando abandonar a vida pecaminosa. Não, você entra sendo um pecador. E o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. E o Espírito Santo vai te moldar como uma massa informe, como o barro na mão do olheiro. Precisa ser trabalhado. Isso é dom de Deus, isso é graça de Deus. A igreja, a comunidade cristã, ela está aí para ser ajudadora, facilitadora, mas não é ela que opera, é o Espírito Santo que opera, não é a religiosidade, não é uma mudança que nasce do exterior para o interior, é o contrário, do interior para o exterior. Muitas vezes você ainda não viu a transformação na vida de uma pessoa e diz assim, mas como? Ela não é crente, ela não foi na igreja, ela não aceitou Jesus, ela não recebeu. Porque essa transformação de Deus, ela começa no interior do homem, ao mudar o coração e vai tomando conta de toda a vida e vai dali para dentro, de dentro para fora. E assim, quando ela se manifestar por fora, o interior já está todo transformado, o interior já está todo mudado. Algumas pessoas se preocupam muito com o exterior das pessoas. Eu me preocupo muito mais com o interior, porque é lá que o Espírito Santo está trabalhando primeiro. É lá no interior primeiro que Deus muda as vontades. É lá no interior primeiro que Deus muda o querer. É lá no interior que Deus muda primeiro
todas as intenções do coração, para depois isso se manifestar no exterior. Que Deus abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.